do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Meus irmãos, o livro de Salmos, ou livro dos Salmos, como é chamado, como nós falamos em português, na verdade, em hebraico, ele se chama Terrilim e tem um motivo para isso. O nome Terrilim, como os judeus chamam, e como está escrito em hebraico, significa literalmente louvores, ou os louvores, que sugere justamente o propósito e o objetivo do livro, que na verdade também não é um livro, é uma coletânea de livros, que são 5 livros, e hoje iremos iniciar o primeiro, sendo o Salmo 1, que iremos expor aqui. Esses 5 livros, eles se distinguem de várias maneiras, eu irei resumir aqui, mas eles podem ser distinguidos também pela maneira como cada um desses livros apresenta a nomenclatura divina, o nome de Deus. Sendo assim, o primeiro livro, que é este que vamos expor, que vai do 1 até o 41, neste livro encontra-se 272 vezes o nome Yahvé, ou Javé, como nós chamamos, e somente 150 vezes Elohim, que é literalmente deuses, mas se refere a Deus também. Já no segundo, nós vemos 164 vezes o nome Elohim e agora 34 vezes o nome Yahvé. No quarto e no terceiro livro, aparece 33 vezes o nome Elohim e 44 o nome Yahvé. E no quarto livro e no quinto livro, exclusivamente aparece o nome Yahvé, com exceção de apenas 2 passagens. Ainda no livro de Salmos, nós temos outras características, como, por exemplo, o próprio livro indica títulos. Nós sabemos que, ao longo das Escrituras, ao longo do texto que nós temos aqui, a tradução, muitas das vezes a nossa Bíblia nos sugere diversos títulos, mas esses títulos, eles não estão escritos nos livros, nas línguas originais, porém foram colocados pelas editoras por verem e notarem que cada passagem se adequa àquele título proposto por elas. Porém, temos essa vantagem aqui nos Salmos, que os Salmos, em geral, eles apresentam títulos, o que nos ajuda não somente a compreender quem foi o autor, porque aparece o autor, o propósito daqueles Salmos, o contexto em que foi escrito. Isso nos ajuda a entendermos melhor as circunstâncias que aquele cântico foi composto. Os Salmos, sendo assim, eles foram escritos não somente por uma pessoa, como nós sabemos, mas por diversas pessoas, diversos israelitas, diversas pessoas ao longo da história. Sendo o salmo mais antigo, o 89, que é atribuído, como o título sugere, a Moisés. E, assim, digamos, os mais recentes seriam aqueles que foram escritos no período de Esdras, que possivelmente, provavelmente também foi quem compilou os salmos nesses 5 volumes aqui, nesses 5 livros. Os salmos davídicos, que são os salmos de Davi, que inclusive é o salmo que nós veremos hoje, um dos salmos, eles datam do século XI a.C. Okay? Então vamos fazer essa introdução aqui. Estamos entrando no primeiro livro do conjunto de 5 livros e no Salmos 1. Estes salmos, eu acabei de falar, mas ele é curioso que ele não indica o nome de Davi. Ele não tem o título, nem o segundo também. Porém, por diversas outras razões, nós conseguimos
identificar que este salmo é um salmo davídico, como também todos os salmos do primeiro livro são de Davi. Este salmo, ele traz algumas indagações que são antigas e muito atuais. Ele vai tratar sobre a felicidade do ser humano. Ele começa com a palavra abençoado, ou bem-aventurado. E diz assim o primeiro verso: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Veja, abençoado é o homem que tem um que aí. Não é qualquer pessoa que é bem-aventurada ou que é abençoada. E outro detalhe aqui que eu quero que os irmãos tentem refletir comigo. A felicidade que está sendo descrita aqui não é a felicidade que o mundo oferece e nem a felicidade que o mundo busca. Vamos ver aqui que esta felicidade somente é capaz e somente existe para estes que ele vai descrever aqui. Ou seja, esta felicidade é a verdadeira felicidade. É a felicidade eterna. É a felicidade bíblica. É a felicidade segundo as Escrituras e não segundo ao nosso parecer humano. Então ele separa aqui algumas coisas, ainda no verso 1. Ele diz: feliz ou bem-aventurado ou abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Depois ele utiliza outro verbo, fica, ou dependendo da tradução, se detém no caminho dos pecadores, e outro verbo ele utiliza, se assenta na roda ou na cadeira dos escarnecedores. Veja, ele utilizou aqui 3 verbos aqui para começar a descrever quem é um homem feliz segundo as Escrituras. Quem de fato é feliz. Primeiro, ele indica aqui o mundo constantemente, ele zomba do cristão e diz que nós não somos felizes, porque nós não vivemos em farras por aí, não participamos de orgias, das promiscuidades, não somos viciados em drogas ou em qualquer outra coisa que seja. Então, chamam e caracterizam um cristão como um quadrado, um fora de época, alguém que não tem nenhum prazer na sua vida, sendo, na verdade, o oposto disso. Nós vamos ver aqui que, na verdade, a felicidade verdadeira é o oposto de tudo aquilo que o mundo busca. A felicidade verdadeira é fazer aquilo que as escrituras nos ordenam. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, primeiro, ele diz, anda no conselho do ímpio. Isto é, imagine aqui uma pessoa normal, caminhando na sua vida, tem seus familiares, seus amigos, como todos nós temos, e, muitas das vezes, para resolver algum problema ou alguma situação, nós não encontramos uma solução aparente ou imediata, mas aparece alguma ideia, alguma proposta, algum conselho de alguém que não teme ao Senhor, de alguém que nós sabemos que não tem nada a ver com as Escrituras. Mas não somente isso, este conselho ou este caminho que essa pessoa trilha é oposto às Escrituras, porque muitas das vezes os ímpios podem sim acabar nos ajudando em muitas coisas, mas o foco aqui é mostrar que ele não anda no conselho do ímpio, na sua conduta ímpia. Então veja, o primeiro passo para um homem ser feliz, ele não caminhar e não dar ouvidos aos conselhos dos ímpios. Um exemplo prático, por exemplo, você está em algum local e alguém te indica algo que claramente você sabe e na sua consciência diz que é equivocado, que é errado, que é pecaminoso, mas você vê aquele outro, aquele ímpio, fazendo aquilo e obtendo o resultado que você espera obter. E é aí que entra a tentação de Satanás. Nós vamos ver isso aqui também. Como Satanás, ele tenta o justo, o homem que está buscando ser
fiel às Escrituras, ele tenta ele de todos os modos para que ele acabe igualmente ao ímpio, como lemos no verso final, o verso 6. Então, primeiro passo para sermos bem-aventurados e felizes, não andarmos no conselho do ímpio. Mas, veja só, ele diz aqui, ele continua, ele prossegue, nem fica ou nem se detém no caminho dos pecadores. Isto aqui é interessante. Veja, ele diz, ele não fica, não permanece, não se detém, trazendo à nossa lembrança a ideia de que todos nós também somos pecadores. Mas qual é o diferencial aqui? O diferencial é que o homem que quer ser justo e quer ser feliz, de acordo com as Escrituras, ele, neste caminhar, mesmo sendo pecador, ele não vai permanecer, se deter naquele estilo de vida. Ele irá refletir, ele irá, por meio do Espírito Santo, e através das Escrituras, que é o que nós vamos ver aqui, identificar que ele está equivocado, que ele não pode ficar naquele caminho, naquele estilo de vida que ele está levando. E assim chega na terceira parte do primeiro verso. Nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Aqui é a conclusão final. Veja o passo a passo. Primeiro ele caminhou, ele andou no conselho. Depois, veja, esse é o homem que não é feliz segundo as Escrituras. Ele acabou permanecendo nesse caminho, ele fica nesse caminho. E depois, ele já está totalmente tranquilo naquela condição e ele acaba se assentando ali. Imagine essa cena. A pessoa vai caminhando, depois ela acha que aquele lugar é tranquilo, confortável, tão confortável e tão tranquilo que nada incomoda ela, que ela acaba se assentando naquele local. Ou seja, ela está satisfeita com aquele caminho que ela tem seguido, com aquele rumo que ela tem tomado. Este é o perfil de alguém que não é feliz segundo as Escrituras. Primeiro ponto aqui. Mas, além disso, ele diz que essa pessoa, para ser feliz, não deve andar segundo os conselhos, modelos e orientações mundanas. Como lemos aqui no verso 1, nós podemos notar que há uma escalada para que a pessoa chegue na última condição, que é o de escarnecedor. Veja, ele usa a palavra ímpio, ele usa a palavra pecador e ele usa a palavra escarnecedor. Poderíamos tentar decifrar e designar aqui o ímpio como sendo aquele que não crê em Deus, como vamos ver ao longo dos Salmos, várias vezes, se referindo àquelas pessoas que não creem em Deus e em nada. Porém, ele depois utiliza os pecadores, não permanece ou não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores aqui, obviamente, são todos os pecadores, mas exatamente aqueles pecadores que, ouvindo e tendo algum contato, por exemplo, através da pregação do Evangelho, eles permanecem pecando e eles não ligam para isso. E até chegar no último estado, que é de zombar de Deus, são os escarnecedores. Ou seja, essa pessoa está tão endurecida, o coração está tão duro durante esse trajeto, que ela acaba zombando das coisas de Deus, de modo claro ou não. De modo claro, caçoando das Escrituras, ou dos eleitos de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus. De modo não tão claro, não dando literalmente nenhum ouvido a nada que as Escrituras nos dizem. Veja essa escalada. É essa escalada que Satanás ele tenta fazer com que o povo de Deus siga para não ser feliz de verdade. E aí nós chegamos no versículo 2, que é onde vamos começar a entender por que este homem que não faz essas coisas é feliz e da onde ele tira a sua felicidade. O verso 2 diz assim: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, o prazer deste homem feliz, segundo as Escrituras, está nas Escrituras.
a felicidade do justo provém do deleite das Escrituras. O prazer não é aqui algo como o ser humano, em geral, entende. Por exemplo, não é somente uma sensação de estar bem com algo, com alguma coisa, mas é de fato ter deleite naquilo. Vamos regressar ao verso 1. Ele diz assim: abençoado é o homem que. Aí ele descreve. E aí no verso 2, mas o seu prazer, tal. O que isso quer dizer? Este homem que é feliz, segundo as Escrituras, para ser feliz, ele precisa das Escrituras. Parece óbvio, mas ainda há um ponto aqui. Não é precisar somente das Escrituras, é ter prazer nas Escrituras. O verso diz: e seu prazer está na lei, e se medita de dia e de noite. Essa meditação que aqui é dita só pode ser entendida e só pode ser realizada de fato para quem tem o prazer. Ou seja, aquele que devota tempo da sua vida, do seu tempo, do seu dia, para meditar nas Escrituras, para, digamos assim, utilizar aquele tempo para ler as Escrituras, mas ele não obtém nenhum prazer daquilo. Ele lê aquilo por uma obrigação. Ele lê porque essa semana ele decidiu que ele vai ler X versículos por dia, ou porque por qualquer motivo, ou porque alguém o mandou, ou porque ele tem que ler aquilo, é a cota diária dele. Mas ele não sente prazer naquilo. Não é isso que as Escrituras estão dizendo. Essa meditação e esse prazer é de alguém que ele se debruça nas Escrituras com alegria no que ele está fazendo. Não é somente virmos aqui ou em casa, nós pegarmos diariamente e lermos e folhearmos e memorizarmos, mas é colocarmos ênfase naquilo que nós fazemos diante de Deus quando estamos com as Escrituras abertas na nossa frente. Veja, a segunda coisa para ser feliz. A primeira, não seguir aqueles passos daquele homem no verso 1, e o segundo, se deleitar e meditar nas Escrituras de dia e de noite. A terceira versículo, ele nos diz a seguinte coisa: que este homem, que é feliz, que é bem-aventurado, ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Essa é a visão que é apresentada aqui para aquele que é feliz, aquele que é abençoado, aquele que é justo diante de Deus. Mas vamos entender o que o salmista está querendo dizer nesse verso. Ele não está dizendo, como aparenta dizer, que o bem-aventurado, o que se deleita nas Escrituras, o que não se assenta na roda dos escarnecedores, todos os seus planos vão dar certo. Pelo fato dele estar se deleitando na lei do Senhor, meditando nas Escrituras. Não é isso. A ideia proposta aqui, vamos analisar, é que tudo o que ele faz e fará irá de acordo com a vontade do Senhor. De modo que as coisas que ele vive o levam, como Paulo escreveu em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que também naquele contexto de Paulo, não é todas as coisas como nós podemos imaginar, tem todo um contexto ali. O contexto é de salvação em Romanos, e aqui indica todas as coisas que cooperam para este bem, ou seja, todas as coisas que cooperam para a perfeição divina, para a salvação. Todas as coisas lhe serão concedidas. Essa é a ideia aqui. Por isso ele usa a figura de uma árvore plantada perto de um ribeiro, de rios de água. Por que isto? Porque no versículo seguinte, ele irá mostrar o oposto disso. Nos próximos versos, ele irá mostrar o oposto dessa situação da árvore plantada. Se o justo, o homem que teme a Deus, e aquele que é feliz diante de Deus, é uma árvore plantada perto
de rios de água, o homem que não é feliz e que não busca essa felicidade descrita aqui, ele também é um tipo de árvore, mas é um tipo de árvore que aparentemente está forte, está firmado. Nós olhamos e vemos aquela pessoa que não teme a Deus, mas aparentemente tudo vai bem. E veja como o verso é bem enfático. Ele será como uma árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Tudo prosperará, tudo que ele faça prosperará. Só que nós olhamos para os ímpios e muitas vezes eles aparentam estar nesse versículo aqui. Mas eles somente aparentam. A felicidade que o mundo tem é aparente. Esta descrição dessa árvore plantada, que somos todos aqueles que buscam ao Senhor de inteireza de coração, pode ser contrastada com a mesma árvore que são os ímpios, que aparentam estar fortes, como nas Escrituras também nós vemos passagens no Antigo Testamento, citando os cedros do Líbano e outras referências, utilizando também a figura de árvores. Mas elas aparentam estar nessa formosura, porém chegará o dia da sua calamidade. Quando chegar o dia do juízo, que irá estar escrito aqui, elas não permanecerão de pé, elas serão derrubadas, elas serão derribadas e arrancadas. Então veja só, o objetivo, o salmista não quer dizer que tudo será de acordo com o que o justo planejar. Tudo o que ocorre na vida do justo coopera para o seu bem, isto é, para a sua salvação. Nós somos conduzidos dia após dia. E atentem para a expressão que ele utiliza aqui, que geram seu fruto em sua estação. Veja como isso é precioso. Na vida daqueles que buscam ser felizes de acordo com as Escrituras, todas as coisas acontecerão no seu tempo. Porque é o Senhor quem rega todas as coisas, derrama essas graças sobre eles. Porém, vejam o contraste. O oposto também é verdade para aqueles que buscam a felicidade mundana. Tudo que ele fizer, tudo que o ímpio fizer, será o oposto disso. Ou seja, tudo que ele viver não o levará à salvação. Não o conduz à perfeição que as Escrituras nos orientam a seguir e que nós obteremos com a graça de Deus, a glorificação. Veja esse contraste, é um oposto gritante nesse texto aqui. E aí veja a conclusão que ele chega aqui no verso 4. Os ímpios não são assim. Não são assim como descrito no verso 3. Mas são como a palha que o vento lança para longe. Ou algumas traduções podem trazer como o pó que o vento lança para longe. Veja. Palha que o vento lança para longe. Significa que eles não são como o trigo. Relembremos do Novo Testamento, das figuras que são utilizadas, inclusive pelo nosso Senhor. Deus, a seu tempo, no juízo, ele virá para separar o joio do trigo. E ele também tem passagens que comentam e falam de juntar a palha para ser lançada e queimada ao fogo, para a destruição. Os ímpios estão sendo juntados e amontoados para a destruição. Por quê? Porque eles não buscam a verdadeira felicidade, que é a felicidade que as Escrituras nos orientam a seguir e a buscar. E aí chegamos também no verso 5, que ele conclui aqui: portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Veja, os ímpios não ficarão de pé no juízo. Relembre e retome a figura da árvore que foi descrita no verso 3. Esta árvore aparentemente formosa, que são os ímpios, elas não ficarão de pé. Por que elas não ficarão de pé no dia do juízo? Porque ela não tem suas raízes fincadas nas Escrituras. Porque essas pessoas, elas não se deleitam e não meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Logo,
elas não são como as árvores plantadas ao ribeiro de águas. Logo, elas serão derrubadas, elas não têm firmeza em si mesmas, apesar de parecerem estarem firmes e fortes. Mas chegará um dia em que elas cairão. E aqui ainda diz, nem pecadores na congregação dos justos. Veja, pecadores na congregação dos justos. O que isso quer dizer? Estes pecadores são pessoas que até ouvem o Evangelho, ou muitas vezes comungam conosco, mas que elas não estão neste perfil do bem-aventurado. Chegará o dia em que Deus irá fazer essa separação, essa distinção, quando Ele voltar com poder e glória para buscar a sua igreja. Neste dia, Ele sim fará isso. Agora, nós não temos clareza e não podemos fazer isso. Mas nós sabemos, porque as Escrituras nos indicam, que há pessoas que são assim. O verso 6, ele nos diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em Provérbios, há um versículo que é dito que o Senhor Deus, ele fez todas as coisas com um propósito, com um fim determinado, e fez o ímpio, ou o injusto, para o dia da destruição, ou em outras traduções, o dia da calamidade. Esse versículo 6, ele fecha esse primeiro Salmos de uma maneira brilhante e conclusiva. Este primeiro Salmo 1, ele é como se fosse o paradigma de todos os demais que virão. Todos os outros que virão, nós iremos ver esse dilema aqui, do homem justo e do ímpio, do homem feliz, de acordo com as Escrituras, com aquele que é infeliz, de acordo com as Escrituras, do homem piedoso e do homem miserável diante de Deus. Ele serve como se fosse um pórtico para todos os demais salmos que virão aqui. E veja como ele conclui esses salmos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O que isto quer dizer? O Senhor conhece o caminho dos justos. Não no sentido somente de saber, aqui não se trata literalmente somente de um conhecimento prévio ou de uma presciência ou da onisciência divina, porque ele também conhece o caminho dos ímpios. Mas o que se refere aqui é que ele tem deleite no caminho dos justos, ou seja, ele tem prazer no caminho dos justos. Mas ele não tem prazer no caminho dos ímpios. E veja, estes justos aqui são aqueles que meditam e também têm deleite na lei do Senhor. Meus irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, para ser mais exato, o breve catecismo de Fé de Westminster, ele, na sua primeira pergunta e na sua primeira resposta, ele trata também dessa questão do propósito divino para o ser humano, do propósito do ser humano para com o ser divino, que é Deus. E ele pergunta qual é o fim, qual o propósito, qual a finalidade do ser humano. E a resposta que temos ali é que o fim é glorificar a Deus e alegrar-se ou gozá-lo para sempre, depende da sua tradução. Veja, o objetivo que o ser humano foi criado é para ter não somente para glorificar a Deus, mas para alegrar-se nele para sempre. Veja como o breve catecismo, ele resume esses salmos aqui. Somente pode glorificar a Deus aquele que o goza para sempre, ou seja, aquele que se deleita nele para sempre. É o resumo, a síntese que nós vimos nesse salmo. Dito isto, eu gostaria de fazer algumas reflexões com todos aqui e algumas aplicações. Primeiro, só pode ser feliz quem medita na lei do Senhor com amor e zelo. Não basta meditar, gastar tempo nas Escrituras sem obter prazer nelas.
Segunda coisa, os bem-aventurados são os que, além de meditarem, praticam a lei do Senhor. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos fala das bem-aventuranças, inclusive estávamos vendo esses dias, ele descreve o feliz, o bem-aventurado, o abençoado, sendo quem pratica a vontade do Pai. E ele descreve, bem-aventurado quem faz isso, bem-aventurado quem faz aquilo. Veja, para a pessoa ser feliz e bem-aventurada nas Escrituras, não basta ela conhecer as Escrituras, ou congregar em algum lugar, ou até gastar algum tempo lendo ou meditando nelas, se ele não obtiver nenhum prazer nelas e se ele não colocar aquilo que ele aprende em prática. Ele nunca será feliz de acordo com as Escrituras. Essa pessoa nunca obterá e nunca gozará da verdadeira felicidade nesta vida. E o terceiro, meus irmãos, não devemos nos julgar felizes como o mundo, mas segundo como as Escrituras. Então veja como ele quebra o nosso paradigma de felicidade, porque todos nós buscamos muitas coisas para nos satisfazer, para termos condições melhores, por inúmeros objetivos, mas todos os objetivos é sempre termos algum proveito daquilo que nós fazemos. Porém, esse proveito, esse bem, esse prazer que nós obtemos aqui neste mundo, não nos deve cegar, como tem cegado as pessoas ímpias, os pecadores, os escarnecedores que estão aqui descritos no texto. A nossa felicidade, nosso paradigma de felicidade não pode ser aquele que o mundo apresenta para nós, mas tem que ser aquele que as Escrituras aqui nos indicou. E, desse modo, eu queria fazer uma reflexão com todos. Você tem sido feliz de acordo com as Escrituras? Será que nós temos, de fato, vivenciado a felicidade tal qual é descrita aqui? Será que aquilo que nós chamamos de felicidade, quando descrevemos como pessoas felizes, se encontra nesses versos que foram lidos? Será que nós estamos nessa condição de bem-aventurado, de abençoado, de feliz, como as Escrituras nos indicam? Caso não esteja, nós temos a solução para tudo isso, que é nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, e buscarmos nos dedicar às Escrituras, não somente para obter conhecimento dela, mas para termos prazer nela e para praticar aquilo que ela nos indica e aquilo que ela nos ensina. Esta é a única solução para ser feliz nesse mundo. Então, se alguém aqui ou posteriormente estiver assistindo também, através desse texto lido, perceber que não tem sido feliz, que não tem a felicidade verdadeira, que possa fazer uma oração sincera diante de Deus, possa pedir que o Senhor o oriente, que Ele lhe dê prazer, lhe dê essa condição de ter prazer na sua lei, nos seus mandamentos, nas suas Escrituras, para que assim ele possa, dia após dia, se deleitar no Senhor e ser feliz. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pai, nós somos miseráveis e pecadores, Pai. Meu Deus, nós não merecemos nenhum tipo de bem, de felicidade, prazer ou gozo nessa vida, meu Deus. Mas o Teu Filho foi sacrificado pelos Teus, Pai, pelos Teus eleitos, Pai. Pelo Teu povo espalhado sobre a face da terra, meu Deus. Meu Deus, e por meio do Teu Filho, Pai, nós conseguimos alcançar a verdadeira felicidade, Pai. A verdadeira felicidade reside em Cristo, Pai. A gente está em Cristo. Meu Deus, em conhecer a Cristo, em conhecer as Escrituras, Pai, que nos levam a Cristo. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Meu Deus, que o Senhor abra nossos corações para que nós venhamos meditar nas Escrituras, Pai. Para que nós venhamos ter deleite nas Escrituras, Pai. Meu Deus, e que elas sejam, Pai, o nosso norte, o nosso conselho, para que elas venham nos orientar o caminho que devemos seguir, Pai, e não o conselho dos ímpios, Pai. Meu
Deus, que o Senhor nos blinde das tentações de Satanás, das propostas de Satanás, que nos sugere a todo momento um caminho, uma sugestão alternativa às tuas escrituras, Pai. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Meu Deus, que o Senhor abra os nossos corações para que nós venhamos, de fato, viver e sermos felizes de acordo com as tuas escrituras, Pai. Meu Deus, e todos aqueles que ainda não experimentaram, Pai, meu Deus, essa felicidade, Pai, que aqui é descrita no texto, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Meu Deus, que o Senhor abra a mente e o coração, Pai. Traga, Pai, esse coração sensível de carne, que pode ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, que o Senhor faça essa obra no meio do Teu povo, Pai, em todos aqueles que estiverem ouvindo, Pai. Meu Deus, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Bendito do Senhor, receber a bênção. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações, o conforto e o consolo, e a sabedoria e a companhia do Divino Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos, e com todo Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. 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 Pode sentar. Reverendo Paulo Simões. Lembrar que tem culto amanhã da SAF, 18 horas. Na terça-feira vai ser na casa do presbítero Igor, 19 horas. Tem alguma combinação? O pessoal já sabe o endereço, né? Está no grupo o endereço, 19 horas. E na quarta-feira, de manhã, 7 horas aqui, a oração. E à noite com as crianças, 19 horas. Na quinta, culto também às 18 horas. Tem aqui visitantes, por favor, se apresentem. Pode levantar, irmão. José Cruz. E vocês pertencem a alguma igreja? Sim. Pronto, sejam bem-vindos. A casa está aberta para vocês, viu, meus irmãos? Tem horário de culto de quinta, como eu falei aqui. Vocês podem se aproximar para tentar conhecer a comunidade. Sejam bem-vindos. Pode sentar. Sim, sábado é a cor azul, como é? A cor rosa. Vou. Então, a doutora, que doutora que vai estar aqui? Daniele Gomes, falando sobre a saúde da mulher, a partir das 17 horas. Todo mundo, os homens devem também estar, porque pode aconselhar, né, outras mulheres, as suas mulheres e tal. Apesar dos homens aqui vão estar em alguma programação especial, é? Não. Por quê? Porque eu falando que o homem ia estar aqui, por quê? Quem é o homem que não vai estar aqui, que não vai estar aqui? Emanuel vai viajar. 19 horas, os homens aqui. 17 horas, os homens também aqui para auxiliar. E tragam o suco. É isso, Leda? E não venha de mão vazias. Um suco. E pode trazer visitante, uma mulher. A doutora vai estar aqui, vai ter perguntas, vai ter uma palestra. 19 horas. Mais algum aviso? 17 horas. Sábado. Está encerrado, então, o nosso culto. A cor da roupa é rosa.